Pessoal, então olha só, para essa questão, o que nós temos? Ele pergunta o seguinte: por que que o HI possui um maior ponto de ebulição do que o HBr? A princípio, o que acontece? Vamos pensar aqui nas nossas moléculas, né? Nós temos ali, olha só, um HI e um HBr, tá? Veja que ambas vão ser formadas por dois elementos. Vou pegar aqui um azul. Dois elementos. Não, vou pegar um laranja. Que não possuem a mesma eletronegatividade. Então nós vamos ter aqui, olha só, uma polarização dessa molécula, aonde os elementos mais eletronegativos puxam para perto de si os elétrons. Lembra lá na nossa linha de eletronegatividade? Na nossa famosa Von-Clebrisky-pH? Nós temos aqui, olha só, o nosso iodo aqui e o nosso bromo aqui. Veja que o bromo está mais afastado do que o iodo, do H, do hidrogênio. A princípio, o que nós pensaríamos, né? Nossa, olha só, então o bromo ele tem a maior eletronegatividade, ele faria com que aqui houvesse uma maior polarização. Ok, ele vai ter uma maior eletronegatividade, vai ter, com isso, há uma polarização aqui, ou seja, um momento de polo um pouco maior aqui no tipo de polo permanente, tá? Mas, o que acontece? Se a gente pegar aqui as moléculas na nossa tabela periódica, aonde que está o iodo? Ele está aqui. Aonde que está o bromo? Ele está aqui. Então, eles vão formar moléculas com hidrogênio, né? Que está aqui em cima, tá? O hidrogênio vai estar se ligando tanto ao bromo quanto ao iodo. O iodo, o átomo de iodo, ele é maior do que o de bromo. Ou seja, aqui ele vai ter uma camada eletrônica a mais do que a de bromo, porque ele está um período abaixo. Tendo uma camada eletrônica a mais, ele possui mais elétrons. Se ele possui mais elétrons, ele fica polarizado mais facilmente. Porém, por uma interação, ou seja, essa polarização aqui, vai dar origem a uma interação de dipolo induzido Por quê? Vamos pensar o seguinte. Se você tem aqui, olha só, uma molécula de HI, desenho maior aqui, uma molécula de HI, ela vai estar interagindo com uma outra molécula de HI, que vai, por sua vez, estar interagindo com outra molécula de HI. O que faz com que a ligação, o ponto de ebulição, seja alto dessas moléculas? As interações entre essas moléculas, tá? Uma interação de uma molécula com a outra. Não é a interação entre os átomos, tá bom? É a interação intermolecular, porque a gente não está fazendo reação química. Reação química quebra ligações químicas. Aqui nós estamos quebrando ligações intermoleculares, ou seja, ponto de ebulição é para transformações físicas, onde nós quebramos essas interações intermoléculas. Tá. Então, agora a gente vai desenhar os nossos HBRs. Só que olha só, o HBr ele é um pouco menor. Tá vendo? O que acontece? Apesar dele ter um momento dipolar um pouco mais forte aqui, olha, porque o Br ele é mais eletronegativo que o iodo,
Deixa eu dar nome aos bois aqui. O iodo, ele vai estar na frente, gente, do BR quando o assunto é interação intermoléculas. Essas interações aqui, ó. O iodo vai estar na frente porque ele é maiorzão. Ele sendo maiorzão, quando chega a próxima molécula de HI perto dele, o momento dipolo que antes era feito só pelo hidrogênio e pela molécula de iodo aqui, que era do dipolo-dipolo permanente, passa a ser maior. Ou seja, por que passa a ser maior? Porque agora uma outra molécula de HI chegou aqui do lado dele. Os elétrons do iodo, eles vão ser mais atraídos para o lado direito. Então aqui nós vamos ter uma outra contribuição de um outro momento, que é o nosso momento de dipolo induzido agora, porque ele surge quando uma outra molécula de HI acaba se aproximando. Veja que essa questão é extremamente específica e ela cobrou um assunto que não é muito comum. Por quê? Geralmente, quando nós temos uma molécula em que apresentamos aqui, né, átomos, uma ligação química entre átomos diferentes, o momento dipolar que acontece entre eles, eu vou até colocar aqui em uma outra cor, olha só, vou colocar em azul aqui, olha, o nosso momento de dipolo induzido, tá? Veja que, geralmente, o que é comentado é o nosso momento de dipolo permanente. Ele é permanente porque nós temos dois átomos diferentes. O momento de dipolo induzido, o exemplo tradicional é quando nós temos duas moléculas idênticas. Ou seja, quando nós temos aqui, vamos colocar ali, olha só, dois átomos de nitrogênio. Aqui nós vamos ter a formação, a princípio, era para não termos, né, uma polarização dessa molécula. Mas quando chega ali, olha só, um carinha positivamente carregado nesse lado, o que acontece aqui com os elétrons? Eles acabam vindo para cá, olha só. Então nós vamos ter ali, olha, a formação de um momento. Deixa eu usar só a mesma cor aqui, né, gente? Acho que foi essa daqui que eu usei. O momento dipolar de dipolo induzido. Ele foi induzido porque não tinha antes. Isso vai acontecer aqui entre essas moléculas, porque o iodo apresenta uma camada de elétrons a mais do que a do bromo. Então, isso acaba explicando essa diferença de ponto de ebulição entre o HI e o HBr. Vamos ver aqui. De ebulição. Vamos ver quanto que é o ponto de ebulição do HI. O ponto de ebulição do HI vai ser de 60. Não, 51. 51 graus Celsius. Já a ponto de ebulição do HBr vai ser de menos 11 graus Celsius. Veja que tem uma diferença substancial entre um e outro, porque justamente há essa interação aqui, olha só, de dipolo induzido entre as moléculas, tá bom? Mas lembrando que esse daqui é uma questão que foi muito específica, cobrando esse tipo de conteúdo. Então, olha só, para as alternativas aqui.
the iodine ions. Olha só, veja que aqui ele colocou iodine ions. Nós não vamos ter a ionização dessas moléculas. Nós vamos ter somente... a ionização ocorre quando nós colocamos esses ácidos aqui em água e eles acabam se ionizando. Então não vai ser essa daqui. The HI covalent bond is stronger. Não, olha só, veja que uma ligação covalente entre o HI não vai fazer com que as interações entre as moléculas sejam mais fortes ou mais fracas. There are hydrogen bonds. Aproveitando aqui para fazer já uma revisão. Quando que nós temos ligações de hidrogênio? Quando as ligações de hidrogênio só vão ser formadas quando nós tivermos um hidrogênio ligado diretamente a um desses três elementos, tá? Flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, não. The permanent dipole forces between I molecules are stronger than those between HBr molecules. Veja que aqui o dipolo permanente do HI é mais fraco, né? Seria mais fraco que o HBr, porque ele está mais perto na linha de eletronegatividade, o HBr estaria mais afastado, portanto teria um dipolo um pouco mais forte. E o dipolo induzido ou as forças de dispersão de London entre as moléculas de HI são mais fortes do que as moléculas de HBr. É por isso, gente, é por causa do tamanho do iodo com relação ao bromo. Veja que aqui não é pouca coisa, a gente já está no terceiro período. Então, nesse terceiro período aqui, a gente acaba pulando de um lugar para o outro, acho que tem 18 elétrons, se eu não me engano. Então, é bastante coisa, porque a gente já tem o subnível D, com 10 elétrons, tá bom? Então é isso, pessoal.